a gelterapia curável UV. Na verdade, quando eu lancei essa terapia, eu lancei ela como gel curável. Aí vocês vão entender o porquê que eu lancei. Mas de tanto as pessoas falarem, ela é louca, como é que ela está usando um gel na unha do paciente, falando que mata a micose? Olha, nós temos tanto cuidado que, na verdade, esse gel, ele foi estudado dentro da ciência, dentro do Reino Unido, né, por químicos, justamente comprovando a ação de terbinafina e amorolfina no gel para ser aplicado sobre a lâmina ungueal. Então, na verdade, é um trabalho científico de 2015 que eu trouxe para mostrar para vocês, e o trabalho realmente ele coloca como gel curável para se diferenciar do gel normal que a nail designer usa. Vocês entenderam? Então, assim, eu fui e coloquei o mesmo nome, e isso virou um alvoroço, né? Começaram a falar muito, eu falei, gente do céu, eles não estão entendendo. E eu falando pro meu aluno, pessoal, há uma responsabilidade muito grande em dizer que essa gelterapia faz todo um mecanismo de cura, né? Até porque que nós que estudamos microbiologia, sabemos sim que dentro dos estudos que são feitos na área da saúde, nós temos muito micro-organismos da família dos dermatófitos, né, ligado ao Trichophyton rubrum, e isso em várias regiões. Só que eu não tenho só micro-organismos envolvidos com essa família, né, com os dermatófitos. Eu tenho os não dermatófitos, eu tenho as leveduras, os fusarium, enfim, eu tenho uma infinidade de micro-organismos. O de maior prevalência é o do Trichophyton rubrum. Nós sabemos que nós temos um produto na mão muito legal, muito bom, que é o Tieto-I, que é o óleo de melaleuca, né, com propriedades bactericidas e fungicida, que a área da podologia, da quirodactilogia vai usar muito esses produtos. Só que o que ocorre, né? Voltando ainda, deixa eu falar para vocês da linha de raciocínio da gelterapia. Nós estávamos usando os óleos, produto em creme, né? Um blend de substâncias de fitoterápicos para aplicar na lâmina ungueal. E nós também tínhamos ideias errôneas de que a gente não poderia esmaltar as lâminas ungueais, que é o errado esmaltar a unha com ela infeccionada por micro-organismos, pela família dos dermatófitos. E foi através desses estudos, vocês estão entendendo que eu estou pesquisando, procurando, e eu começo a ver, pera lá, 2015 me sai um produto falando que eles estão usando um gel, colocando uma almorofina, uma terbinafina no meio desse gel, certo? Aí eu falo assim, mas pera lá, mas a gente não pode esmaltar. Vamos para a linha de pensamento, vamos raciocinar que nós temos um veículo verniz, né? Que ele tem a volatilidade dele, quando você aplica, ele se desprende uma quantidade até vou falar do oxigênio, enfim, ele forma a presa dele, a adesão dele sobre a unha. Você tem os esmaltes, né, antifúngicos para aplicar na unha. Olha só que interessante. Aí eu falei, engraçado, os esmaltes que são feitos de verniz, fica uma semana na unha, vai aplicando, ele está tamponando a unha, né? E o cliente está lá, muitas vezes, né, de forma até um pouco inadequada, usa uma lixinha que eu falo que não permeia, não penetra, não entra na região do sulco ungueal, no fundinho aqui da unha, né? Eu tenho que falar assim, porque de repente tem alguém de fora e não sabe o que é sulco ungueal. É aonde a manicure pega um pauzinho e fica cutucando, ou você, né, que fica cutucando essa região profunda. Então, uma lixa não vai tirar essa quantidade de micro-organismos. E a gente estava ali ocluindo com uma substância, e a gente se perguntava, como é que o medicamento continuou agindo naquela lâmina ungueal, certo? Você tem que se perguntar, ela fica usando ele? E aí, pessoal, nós temos produtos que ficam aplicados através do esmalte num período de uma semana, e o outro através do esmalte também, que eu posso ir trocando. Então, olha, isso vai para a linha de raciocínio na minha cabeça, né? Aí, lendo toda essa parte de fármaco, o esmalte, quando ele joga, né, esse esmalte com ciclopirox ou com terbinafinas, esses outros imidazólicos,
existe um período em que esse produto, ele está penetrando na unha quando você aplica. Depois que ele vai solidificar e produzir aquele filme plástico, ele tem mais uma quantidade de tempo que ele está agindo ali. Depois ele está ocluindo só, né? E o cliente fazendo essa aplicabilidade uma vez na semana, e eu não entendi o porquê. Pois bem, nas minhas pesquisas, eu amo estudar, eu gosto muito de vasculhar, e eu falo que quanto mais você entra na Bireme, né? Que eu falo para meus alunos, estudem através da Bireme. Então a gente começa, né, Pubomed, Ilax, enfim. Eu comecei a vasculhar e de repente chega trabalhos na minha mão falando sobre unhas, que é a minha paixão, né? E eu querendo saber como que permeia, como penetra substâncias na unha. Primeiramente, eu trouxe o ácido glicólico. O ácido glicólico é sensacional. Tem porcentagem, tem um tamponamento desse produto, tem a forma de aplicabilidade desse produto. Putz, grilo, então tem um produto que penetra na unha realmente, né? Vários. Vocês vão esperar que nós vamos entrar numa linha de raciocínio fantástica, né? Dentro desse processo, desses estudos e buscando os esmaltes, eu já falei, pera lá, então o esmalte eu posso aplicar. Por que eu não posso usar esmalte com uma unha infeccionada, né? Pois bem, pessoal, eu trouxe um trabalho científico aqui, de Macaulay, de 2016, né, também de uma revista farmacêutica do Reino Unido, e que esse pesquisador, dentro dos estudos, ele fala sobre a porosidade da unha. E nessa nova descoberta, porque são assuntos muito novos, nessa nova descoberta, ele fala que a unha na presença da infecção microbiana, da infecção de dermatófitos, dos fungos, ela aumenta a porosidade dela. A unha, na verdade, saudável, já tem uma quantidade de porosidade, porém, uma dificuldade de penetração de veículos, de determinados veículos, porque essa porosidade, ela é tortuosa, certo? Então, existe já na literatura, nos estudos, dizendo que essa porosidade de uma unha saudável, ela já tem uma tortuosidade, comprometendo a molécula que teria que penetrar através dela. E existem tamanhos de moléculas também, né? Aí, dentro do estudo, está falando que uma unha, quando ela tem a presença dessa infecção fúngica, ela aumenta a sua porosidade. E olha que interessante, a lâmina ungueal, ela faz troca de água para o ambiente. Então, a gente tem a perda transoniquial da água da nossa unha. E nós sabemos que a água ajuda na plasticidade. Se você perde a água, a unha vai ficar endurecida. A unha tem mais porcentagem de água do que de lipídios, né? Então nós temos a fisiologia, tem pH da unha também. Tem várias estruturas que a gente tem que saber para você cuidar dessas lâminas ungueais, né? Então, através desse estudo, eu vejo que a unha aumentou a porosidade dela, certo? Se ela aumenta a porosidade, qual é o risco que eu tenho de que algum corpo estranho penetre sobre ela, por mais pequena que seja essa molécula? Estudando mais um pouquinho, e tá tudo aqui no meu livro de quirodactilogia, estudando mais um pouquinho, eu encontro que xenobióticos permeiam a água. Xenobióticos através da água penetram na unha do paciente. Eu falei, pera lá. Aí eles começaram a descobrir, quer dizer, se o produto está penetrando sobre a lâmina ungueal, se eu tenho uma quantidade de micro-organismos de onicomicose superficial, que elas atacam as primeiras camadas da unha do paciente, vai me dizer que foi só trauma, que ocorreu isso, que elas entraram, né? Mas a unha tem já saudável, ela tem a sua porosidade, sendo saudável, certo? Como que então, se eu tenho um processo infeccioso, essa porosidade aumenta? O outro trabalho me diz que água com xenobióticos permeiam a pele. Eu fui estudar xenobióticos e eu encontrei dentro desse processo todo, né, estudando, eu vi que nós encontramos, inclusive em mulheres mastectomizadas, muito trabalho falando que no câncer que foi instalado naquela mama, quando eles fizeram um determinado exame, né, eles encontraram substâncias envolvidas com esses xenobióticos, né, que estavam
propiciando, vamos dizer assim, que sendo um marcador mesmo para o câncer de mama e para outros cânceres alojados no nosso corpo. Pois bem, em outro estudo eu encontro falando que eu tenho verruga subungueal e que eu posso ter verruga de alto risco de 16, que é a verruga 18, é o HPV 16 e 18, que nós encontramos na região, né, dos órgãos genitais. E aí então, bom, as pessoas se coçam e tal e acabam levando esses micro-organismos para a unha. Se essa unha tem porosidade, na presença da infecção, ela aumentou a porosidade, eu preciso selar essa unha, eu preciso tamponá-la, porque as pessoas vão lavar o chão, elas pega aquele pano sujo e torce com a água toda suja, ela tá lavando o chão da casa, ela tá de chinelo, então as pessoas não protegem as lâminas unguiais dela. E aí eu peguei o trabalho científico dizendo que água contaminada com xenobióticos, com a sua tamanho de moléculas, permeiam a lâmina ungueal. Medicamento, ele é também um xenobiótico. Ele não deixa de ser um xenobiótico. Você entendeu? Muitas vezes algo estranho ao nosso corpo que nós estamos aplicando ali. Ou bebendo, né? Como que é os medicamentos sistêmicos. Então, o que ocorreu? Dentro desse processo todo, eu falei, preciso mudar a linha de raciocínio dos podólogos, porque nós precisamos selar a unha. Nós precisamos selar a lâmina ungueal do paciente. E eu fiz uma fórmula, porque até então, eu estou dentro da área da quiro há muito tempo e estou falando para os alunos. As alunos, já tem muito aluno quirodatilogista no Brasil, né? E fora do Brasil agora. E aí eu comecei a falar para ela, pessoal, e presta atenção, né? Porque aí eu vinha e falava para mim, mas professora, a pessoa usou um determinado produto, deu reação. Eu falei, claro, se ela tiver um processo alérgico, ela vai ter reação sim. Quem é ela? Porque quando você vê estatística, né, em relação à quantidade de pessoas que têm o processo, é uma minoria em relação às pessoas que andam com esmalte, andam com gel, que têm reações, né? Aí existem técnicas erradas. Pois bem, nesse processo todo, eu encontro um outro artigo científico, aí esses outros artigos eu mostro para as nossas alunas, artigos que não são do Brasil, o profissional, né, da área da dermatologia, ele usando o gel, certo, pessoal? Sem nenhum princípio, mas com intenção de atacar o problema psicológico do indivíduo quando ele teve uma destruição de unha. Então, pera lá. Realmente nós estamos dentro de uma linha científica trazendo um gel com uma determinada propriedade, porque se ele não tivesse o componente químico, esse meu gel, e se ele só fosse o gel, ele já estava colaborando com a unha do meu paciente, tanto da mão quanto dos pés, certo? Porque ele estaria ali tamponando essa unha, impedindo que água penetre através dessas lâminas unguiais. No entanto, você já lavou, principalmente as meninas que estão aqui, já lavaram muita roupa e entende como ela vira um hidrogel. A unha fica tão hidratada quando você lava a roupa, que você fica tanto com a mão na água, o tanto que ela hidrata. Não é verdade? Nós sabemos disso. E substâncias que estiverem nessa água estariam permeando para dentro da sua unha. Pois bem, nesse outro artigo que eu encontro o dermatologista falando desse gel sem princípio ativo nenhum, mas para que pudesse trazer um alívio para essa pessoa, porque vocês não fazem ideia o quanto que uma unha deformada incomoda o indivíduo, principalmente nas mãos. Se nos pés eu quero esconder e eu tenho sapato para esconder e o cliente também se sente muito mal, porque muitos só andam de calçado e não tiram o seu calçado para não mostrar a sua unha, né? Que isso para elas é um terror. Pois bem, eu falei, meu Deus, olha, dizendo, eu comentei assim para minhas alunas, eu falo assim, pessoal, ele tá falando isso porque ele não conhece o quirodatilogista, porque ele manda aplicar na unha, né? Ele não conhece, e não conhece o podólogo, porque o podólogo também faz um senhor de um trabalho na unha do paciente, certo? E ele tá mandando usar um gel. Eu falei assim, sabe que eu tive uma cliente que quando eu delaminei e eu destruí a unha dela, ela ficou muito brava comigo. Mas eu falei, mas eu tinha que destruir sua unha se um micro-organismo estava alojado ali. Pois bem, a gente vai aprendendo no meio do caminho, porque você sabe que quando você corta uma unha, você pode fazer, olha o que eu explico para o meu aluno.
fisiologicamente, sua unha não é uma placa reta, sua unha tem uma leve curvatura. Quando você corta um pedaço da sua unha, essa unha que ficou, ela ainda permanece com uma leve curvatura. Quer dizer que ela ainda tem uma fechadinha a mais. E o que ocorre com os tecidos moles? Vem para cima dela, né? Eu vou mostrar depois aqui também uma passagem do livro da doutora Roberta Nakamura, aonde ela fala que quando você destrói a unha do paciente, você tem um problema muito grande com os tecidos moles do leito ungueal ou mesmo das bordas, que eles podem até hipertrofiar. E é o que a gente encontra em retroníquea, pessoal. Presta atenção. Então eu falei, gente, o podólogo também não pode ficar sem entender sobre esse gel curável. Porque a Primori, né, eu levei o gel para o quirodatilogista, porque eu estava estudando para os tratamentos das mãos. Porque eu tenho muito mais patologia nas mãos, o podólogo tem toda a centralização dele nos membros inferiores e nós temos outras doenças envolvidas com as articulações, com deformidades do dedo, que o podólogo não estuda. Então, justamente, tinha que sair a área da quirodatologia e com tudo isso, eu vendo tudo isso, eu falo, o podólogo ele não pode ficar fora disso. Aí, pessoal, pasmem vocês. Olha o que eu encontro pelo meio do caminho, né? Entendendo que eu poderia sim ajudar o meu cliente a delaminar essa unha, porque a gente faz toda uma delaminação ou uma fresagem sem uma gota de sangue, né? Porque se você sangrou o leito ungueal, que é possível, é porque você ficou lá delaminando demais. Então isso aí não é para ocorrer, né? Então assim, a gente faz um trabalho maravilhoso, entrando com as broquinhas pequenininhas no suco ungueal, realmente limpando. A insatisfação do cliente é muito grande. E o que nós temos que entender? Quando o cliente é insatisfeito com alguma coisa nele, pessoal, ele está mexendo com os hormônios dele. É com a psique dele, é com o hormônio dele. Então, quando você faz a lâmina ungueal dela, que você reconstrói, você mexeu com a alma dela, com a parte psicológica dela. Por mais que pessoas aí não queiram falar que a pessoa, que você fez, mas eu mexi na estética. Não, você só não mexeu na estética. Você mexeu nos tecidos moles para eles não fibrosar, você manteve esses tecidos das laterais nos seus lugares corretos, porque a unha tem que crescer e correr pelos trilhos dela adequadamente. Então o que você está fazendo? Você está trazendo um bom benefício, certo? E isso ainda, eu tô falando de um gel sem nada. Só que gel, pessoal, não é resina. Olha o que eu tô dizendo pra vocês, não é resina. O que foi visto? Esse gel, ele tem uma melhor mabiabilidade. Quando eu fiz no nosso composto químico, falei, gente, ele ficou perfeito, porque eu não quero nada que demore, que tenha trabalho para eu tirar, que ele tenha uma boa aderência, mas que se eu tiver que trabalhar com a micose, eu consiga fazer uma retirada sem trazer danos para esse paciente. Por quê? Dentro do trabalho científico que eu encontrei, que só estava usando gel, eu vou usar ele para uma unha com psoríase. E a gente entende que uma unha com psoríase, ela tem um fenômeno de Kebner, que qualquer traçãozinha errada que você faz na unha, ela descola. Claro, quando ela está dentro daquele princípio de processo inflamatório. Mas o que esse outro médico está vendo? Ele está vendo que se não tem mais tratamento, a unha todinha ficou cheia de pitting, ficou distrófica, aquela unha ali, o que ele pediu para fazer? Vamos aplicar o gel, certo? E ainda eu mostrei para os nossos alunos, falei, gente, nós vamos fazer um trabalho muito melhor, porque a gente tem a técnica, nós vamos cuidar dessa lâmina, vocês vão ver como é que vai ficar essa unha. Só que antes de eu ir para a linha do gel, eu tenho as terapias, eu tenho todo um processo para ajudar no aumento do aporte sanguíneo, a diminuir o processo inflamatório, nós temos técnicas para isso, né? Até para cortar a unha eu tenho que saber cortar, porque senão eu levo ao descolamento dela em relação a uma unha com psoríase, né? Então eu falei assim, bom, vamos estudar mais um pouco até que eu encontro esse trabalho que eu vou mostrar para vocês. Aqui, olha, formulação de gel curável por UV, potenciais portadores de droga para tratamento tópico das unhas. Pessoal, esse aqui é um trabalho então do Reino Unido, esse é o trabalho de 2015, certo? Em que eu vi esse trabalho, eu falei, meu Deus do céu, tô com tudo na mão. Esse trabalho, ele fala que eles sugerem, gente, eles dão exemplo e sugerem que quem vai trabalhar com isso também, dentro dos profissionais da área da saúde, é o podólogo, certo? Eu falei, agora eu levo para o podólogo.
Agora, aí foi um tchan danado. Podólogos dizendo que eu não conhecia nada, que isso era não sei o que onde já se viu, que não sei o que lá, mas me detonando em congressos, me detonando em live, falando de algo que desconheciam, pessoal. Até porque em Madrid já tinha um profissional que estava fazendo um determinado gel que eu desconhecia, não sabia como era. Só, o que eu faço, certo? Eu acabei estudando mais um pouco, entendendo como que eu poderia fazer a miscigenação, né, que esse produto tornasse miscível na formulação de um produto com outro, para eu fazer a aplicabilidade. Eu montei, nós não copiamos de ninguém, então eu não sei o que é o trabalho do fulano, do Beltrano. Eu fui estudar a quantidade de ml que estava no frasquinho de medicamento, qual é a quantidade de produto que está numa gota. Desenvolvemos uma pecinha de inox para pegar esse produto, para pegar a quantidade certa que vai para cima da unha, com a quantidade certa do meu produto, né, desse composto que também é um antifúngico. Aí você vai me perguntar, mas professora, vai matar todos os micro-organismos? Aí eu falo, quantas vezes os pacientes foram ao médico e começou a trocar de medicamento? Né? Se a gente não fizer um exame também de cultura, eu posso não saber o que tem ali dentro. Se eu sei, eu posso falar para ela, olha, eu vou selar com o meu verniz, eu não vou selar com o meu gel, porque eu selo a unha de tudo quanto é jeito, mesmo ela com a micose. Se eu não uso o gel, eu uso um outro selante e falo pro meu cliente. E pasmem vocês, sabe qual é o melhor veículo para penetrar na unha? Penetrável? São produtos aquosos. Por que o produto aquoso não ganhou ênfase? Porque a cliente acha que aquilo ali não ajuda. Mas a maior penetração de substância é o produto aquoso, certo? E aí, mesmo fazendo gel, se você aplica ou gel ou um selante, um esmalte, se você aplicar o óleo do Tea Tree, e ainda olha o que eu falo pro meu aluno, você não vai aplicar o óleo de Tea Tree pingando ele e jogando sobre a unha. Por quê? Pode dar eczema. Porque ele também está na cadeia dos disruptores endócrinos. Ele também é tido como um xenobiótico. Se ele destrói também um micro-organismo, certo? Dependendo da pele da paciente, se ela estiver muito ressecada, eu já tenho um problema aí. Eu já vou ter um problema ali que eu preciso sanar com hidratação. Então esse produto, quando você aplica também em cima do gel, ele também está penetrando através dos tecidos moles. Então até como aplicar nós temos que saber. Olha só, até como aplicar, porque senão você vai estar tendo cliente com vesículazinha, cheia de aguinhas, aquelas estouram, né? Tudo por causa de um antifúngico. Então, e ele entrou, eu peguei um artigo de Harvard falando do óleo de melaleuca, do Tea Tree, né? Então eu falei, olha, o odólogo e o quirodatilogista, eles precisam saber a quantidade, quanto é que eu aplico aqui. Não é deixar o cliente pegar aquele vidrinho e sair aplicando de qualquer forma, né? E aí, como eu vi que o esmalte também tem uma permeação e ele fica um tempo na unha, nós temos todo um trabalho para ser feito. Existem camadas, existem remendos, existem toda uma forma específica da gelterapia, né? Eu estou mostrando aqui para vocês também um outro trabalho. Esse trabalho aqui já é de 2018, falando de 2 estratégias para aumentar a permeação ungueal de drogas a partir de filmes curados por UV, polimerização incompleta para aumentar a liberação de drogas e incorporação de intensificadores químicos. Um outro também trabalho muito bom, né? Olha, e aqui eu só vou mostrar para vocês que foi um trabalho, vocês estão acompanhando. Esse é o trabalho que fala, que é de acordo com o Kerai 2015, ele fala que as formulações de géis curáveis por UV são atualmente utilizadas como cosmético para as unhas, onde são comumente conhecidas como gel UV, contendo 3 componentes: um monômero à base de metacrilato de uretano, um monômero baseado em metilacrilato e um fotoiniciador, né, que é um produto que é misturado, que ele vai produzir a polimerização. O autor alega que este composto, por se polimerizar numa cabine UV e possuir uma longa resistência, seria usado como um carreador de drogas para melhorar as terapias tópicas de doenças de unha. Sugere que a UV curável possa ser aplicada e removida quando desejado por um profissional de saúde, pessoal. Olha vocês aí!
Tá? Olha o quirodatilogista aqui. Aí eu digo, eu criei o composto químico e iniciamos o uso da quirodatilogia e logo em seguida apresentamos a gel curável UV para os podólogos. Eu recebi uma enxurrada de negação, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, as pessoas não estudam e depois querem que você passe de graça tudo isso aqui. Isso aqui é estudo, isso aqui são horas de madrugada, sem dormir, para você estudar. Os objetivos desse estudo foi formular e caracterizar tais géis curáveis em relação aos componentes da fórmula como a mourofina e terbinafina, através da polimerização, observando as propriedades do filme resultante, como morfologia, microestrutura, propriedades térmicas e viscoelásticas e a sua adesividade, inclusive sensibilidade à água, estabilidade e carga, a liberação e permeação ungueal. Isto é, tudo em relação à unha, né? E a droga, ela estaria junto sendo carregada para dentro da unha. O autor usou os antifúngicos uma vez que a onicomicose é a doença ungueal mais comum. Contudo, espera que essas formulações sejam adequadas para outras doenças ungueais. E eu estou dizendo que nós temos obtido resultados muito satisfatórios, pessoal, com esses géis, certo? Então, o alerta do pesquisador está associado ao processo alérgico, muito mais para quem aplica do que para quem recebe o metilmetacrilato ou os polímeros, os monômeros. Esse aí ele não fala de polímero e monômero, ele faz esse outro tratamento com esse gel, né? Os autores chegaram a uma conclusão que os géis curáveis com UV mostram-se promissores como portador de drogas tópicas ungueais, tá? Aí, aqui está o trabalho da doutora Roberta Nakamura, quando ela coloca aqui, olha, ela relata que uma vez removida toda a placa ungueal, o seu leito distal pode encolher, ocorrendo alterações da forma de nova placa e ainda o eixo transverso da unha pode aumentar. Eu posso levar a unha em garra quando eu deixar ela desprovida, né? Ela não tem mais um direcionamento. Quando essa nova unha nascer também, ela pode vir com problema. Outro aspecto relevante, segundo a autora, é que a unha ela vai direcionar, demarcar os seus limites sobre a porção dos tecidos moles, estabelecendo um equilíbrio. Porém, quando removida a unha, os tecidos moles podem expandir em suas margens, produzindo hipertrofia destes tecidos que impede um crescimento de unha. Vocês já viram muito. Aqui eu estou falando do outro autor, o estudo científico de 2016, aonde ele fala que na perda de água, para a unha não perder água, ela vai se espessar. E na presença da infecção fúngica, eu tenho um aumento dos poros da unha do meu paciente. Então, pessoal, eu acabei usando toda essa linha de pensamento, né? E depois eu vou falar isso aqui, que eu vou falar do ciclo sistematizado da gelterapia. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Mas então quando eu vi toda essa linha de raciocínio, né? E aí eu tive uma colega também que me mostrou, uma aluna minha, que mostrou um trabalho que ela foi fazer fora, eu com a linha de raciocínio, eu soube de estudar pra caramba, eu já estava estudando sobre túneis na unha, poros na unha, que eu queria descobrir, né? E a doutora Roberta fala muito bem quando tem micoses e tudo mais desses túneis. Eu comecei a querer saber da placa ungueal, porque a placa ungueal, você sabe que você tem a camada do ventre, você tem a camada intermédia e você tem a camada dorsal, a intermédia do ventre que bate no leito. Só que cada camada ainda é rica em fileiras de células. Essa unha tem uma espessura e esse produto tem que permear. Minha preocupação sempre foi essa, trazer resultados. Como é que eu dou alta para o meu cliente, certo? E dentro dos nossos trabalhos, eu tenho que satisfazer o meu cliente, olha isso. Né? Então, se você como profissional da podologia está usando uma técnica e não está reparando adequadamente, vocês têm agora em mãos um produto que vocês vão poder usar com uma maleabilidade, com uma forma. Aí, pessoal, o que eu fiz? Eu criei toda uma linha de raciocínio, a gente faz o ciclo sistematizado, no qual eu tenho a técnica operacional padrão, eu tenho a interferência mecânica da unha, eu tenho o remodelamento da borda da placa ungueal e eu tenho a harmonização ungueal. Eu tenho um ciclo de linha de raciocínio
Cada uma dessas linhas de raciocínio demanda técnicas específicas. Se eu falei para vocês que eu tive que fazer uma ferramenta, comprei as pecinhas para moldar essa ferramenta, porque essa ferramenta não existe, certo? Eu tive que moldar essa ferramenta para poder usar a quantidade que eu quero. E eu falo para o meu aluno, gente, aqui está a quantidade com aquilo que eu estou mostrando para vocês em fator de gotas que nós vamos estar usando, né? Depois nós temos toda uma remodelação, né? Porque a geoterapia é um conjunto de terapias, certo, pessoal? Nós vamos trabalhar desde a hipercurvatura transversa, onicose, onicomadese, onicocriptose, retroníquia, melanoníquia racial. A gente tem uma técnica maravilhosa, né? Porque eu falo, eu vou ter que esconder isso. Se o cliente está insatisfeito, o que eu tenho que fazer como profissional da área da saúde? Ajudá-lo. E olha, pasmem vocês, quem for contra o esmalte agora, eu preciso ficar muito brava, muito brava. Sabe por quê? Os oncologistas estão estudando os esmaltes para quando eles estão dando as quimioterapias, fazendo a radioterapia, eles estão lançando mão de uma substância que nós éramos para estar cuidando dessas unhas do paciente, que vai ter malefícios, que vai ter onicólises, que vai ter cromoníquia, que vai ter paroníquia. Então, somos nós, não o outro profissional que nós estamos deixando crescer, que vocês não estão tendo noção, eu querendo expandir, e o outro lá detonando. Pessoal, vocês necessitam dessa expansão, vocês necessitam entender de doenças de pele, de doenças de unha, de doenças articulares, de doenças neuromusculares, porque eu estava falando outro dia hoje, falando de onicomicose. Então eu falei, bem, você acha que o meu gel sozinho, mesmo que ele tenha uma substância ativa, se o remédio que a médica passou, mesmo que ela tenha uma substância ativa, ela está tomando sistêmico e está aplicando topicamente o produto. Se ela tem uma alteração na marcha, se ela tem alteração nos raios dos dedos, que ela tem um calçado que ela está vestindo errado, a médica não faz essa avaliação, a médica não coloca o paciente num podoscópio e vai fazer uma avaliação nesse cliente para saber como é que está o dedão dele. Quem tem que ver isso somos nós. O médico vai fazer a prescrição do medicamento dele, fez a coleta, fez os exames, se fizer, né, que muitas vezes a gente pede. Quem tem que saber a técnica, quem tem que saber o que vai usar, como usar, são profissionais que detenham esses conhecimentos. Então busquem os conhecimentos, cresçam na área. Então não adianta nada eu trabalhar alimentação, eu trabalhar medicamento e de repente eu tenho calçado sujo, eu tenho familiares com o mesmo problema, se contaminando na mesma casa. Então falar, e eu nunca vendi, hein? Quando eu fiz propaganda da Gel Curável, quem pegou as propagandas, eu nunca coloquei que eu trabalho com onicomicose. Por quê, pessoal? Se minha aluna estiver aqui dentro, que está me ouvindo, por favor, escrevam e colocam aí. Porque eu falo que quem trata de micose é o podólogo. É a técnica dele que joga fora o micro-organismo. É você que faz a delaminação, é você que faz o corte da unha. Um dos mecanismos da unha para acabar com a micose é o crescimento dela. A unha cresce e não é nesse objetivo dessa unha crescer, eu vou lá e corto. Eu estou jogando o meu micro-organismo fora. No entanto, isso é tão verdadeiro que o idoso passa a ter mais problemas de micose porque ele já tem uma diminuição de hormônio, ele já não está, a articulação do pezinho dele está mal, ele já não está dando os passos dele adequado, ele não tem aceleração, ele não tem movimento. Essa unha não vai crescer. Essa mulher que tem artrite, que tem todos os nódulos de Eberdan, de Bochat, né? Que tem deformidades no dedinho, em botura, em dedo de cisne, certo? Nós temos várias, a doença do Poitran, que mais? A síndrome das mãos diabéticas, que aí eu falo com o quirodatologista meu que está aqui também. Então, pessoal, esses dois profissionais precisam de estudar, porque nós temos outras classes trabalhando aí fora, usando aquilo que médico fez dentro da ciência, está sendo tudo comprovado, por eles já trabalharem no embelezamento, né, eles estão se achando no direito de fazer um tratamento que eles desconhecem. Eles não sabem se tem uma eritroníquia na unha, se ela tem um tumor de um carcinoma debaixo da unha, se ela tem um melanoma. No meu livro, eu trago uma unha com câncer, que ela amputou o dedo
e foi através de um pique da manicure, porque o câncer se aloja através de um trauma, né? E ela foi na manicure, certo? E ela era manicure. Quando me ligaram, a família me ligou com esse processo, a mãe dela não é daqui, a mãe dela é de fora. E quando ela me viu, eu trabalhando com unha, ela entrou em contato com o meu Facebook primeiro, depois passaram no meu celular. Resumidamente, eu entro em contato inclusive com a médica daqui de Catanduva, que é a doutora Juliana Biasi. E aí, eu conversando com ela, porque a moça me falou que aonde ela estava era muito precário. E ela estava com uma listra e que o médico foi tirar um pedacinho. E veio com um exame de um lentigo maligno. Era uma listrazinha, os melanonica com aquela alteração de cor, mas maligno. E a menina não querendo voltar pro médico. Eu falei, não, bem, pelo amor de Deus. O médico fez o exame do seu linfonodo sentinela, ele observou o que você tem. Aí, para conscientizá-la, eu falei com a médica me fez uma explicaçãozinha pelo celular, eu mando para ela. O que ocorre, pessoal? Ela vai, então, com toda uma linha de raciocínio para procurar um médico, né? Quando ela me liga, dedo amputado, certo? O que eles viram? Olha, vamos tirar uma porção maior, porque de repente, essas células tumorais, que eram células atípicas, que ele foi tirando aos poucos, ele veio arrancando. Então eu tenho a foto desde o início, porque qual era a ideia da mãe dela? A ideia da mãe dela era usar uma órtese naquela unha da mão. Por isso que eu falo, olha o conhecimento que nós temos que ter, porque através da minha informação, nós salvamos vida. Porque imagine se essa menina não vai mais para o médico, ela resolve ficar na casa dela, com aquela unha daquele jeito, faltando um pedaço, que para ela estava bom. Você entendeu? Porque ela tinha dito que o médico aonde ela foi nem olhou, nem deu atenção para ela, ela iria ficar daquela forma. Então toda a conscientização, quem passou para ela fui eu. No final, ela me autorizou, me falou pra mim, olha, você pode fazer propaganda, você pode mostrar o que ocorre, porque a minha filha perdeu a parte do dedo dela, uma menina nova de 21 anos, né? Por, de repente, falta de conhecimento, falta de um profissional que era para estar vendo ali e já fazendo esse encaminhamento, né? Graças a Deus, chegou até mim, nós olhamos tudo aquilo e falei, não, tem coisa errada, isso aqui você tem que voltar bem. Não pode. Então, quer dizer, precisou de 2 profissionais para conscientizar ela, buscar um outro terceiro profissional para ela poder sanar o problema dela. Então, pessoal, né, eu falo que o conhecimento hoje, por mais que você estude, você entende que você não sabe nada. Por mais que eu estude, eu falo, meu Deus, sempre está faltando alguma coisa, e sempre tem coisa nova. É isso que vocês têm que entender, não dá para parar, não dá para parar, certo? Olha, esse meu livro saiu em 2020, né? Eu tô com essa matéria de 2016, 2018, certo? Eu tenho artigo aqui de 2020, só que agora, 2021, quantos artigos que já não saíram desses meses para cá? Já saíram um monte de artigo. Então, a gente precisa estar estudando, aprender. Quem gosta vai se deleitar, né, no meio de tantas letrinhas, mas traz tantas informações muito boas pra gente, né, que você pensa, é aí que você pensa, é aí que você cria, é aí que você muda, que você projeta, né? Então eu falo que é muito importante que a gente possa estar ajudando esse nosso paciente, fazendo todas essas procuras. Aqui eu não mostrei pra vocês, aqui eu tô falando, olha, de reabsorção óssea, fibroses, anoníquias, quando ela for definitiva, distrofias unguiais. A anoníquia, na verdade, já é no líquen plano que deu a anoníquia, às vezes só fica um pedacinho de uma unha meio mole ainda, né? Fendas longitudinais, degradação de queratina. No dermatofitoma, o dermatofitoma, como ele é uma colônia, muitas vezes ele forma só umas listras, né, umas estriazinhas, mas você tira aquela listra, forma um riacho aberto que você vê o leito do paciente. Então você vai deixar aquele leito desprotegido? Não pode, a unha ela tá rica em porosidade ali. Então o que você faz? Tem a técnica, tem camadas, tem projeções que nós vamos fazer. No pós-cirúrgico de tumores, então, que eu tô falando para vocês, né? Linhas de Bohr, dependendo da situação, linhas de Bohr, certo? Que eu falo, vocês limpam bem para não ficar poça d'água ali, para não ter contaminação, observando sempre essa linha de Bohr, se estava envolvida com alguma infecção, né? Porque até quem tem aquela doença pé, mão e boca, que ela é muito contagiosa, então tem que ver como é que tá.
Então é para os pitching, para psoríase, traqueoníquea, doenças de Darrer, onicorreste, onicosquisia, líquen plano. Pessoal, nós temos então uma divisão. Por quê? A área da podologia, ela tem um enfoque nos pés, e nos pés demanda toda uma morfologia ungueal, morfologia óssea, né? Demanda o tipo de calçado, né? E eu preciso desse gel com essa flexibilidade. Dou uma tensão maior nele quando eu faço minha mistura ainda. Eu quebro ainda aquela dureza dele. Então eu falo que ele ficou no ponto, para que fique fácil para a gente tirar, para que você possa manipular, para você satisfazer o seu cliente, para você proteger essa lâmina ungueal e ainda mais, levar uma substância ativa para atacar. Então, dependendo do problema, nós já destruímos micro-organismos, a unha veio crescendo, certo? Nós temos uma técnica, pessoal. Aí a gente tem a técnica, tem fatores de idade, tem fatores... N fatores, como eu disse para vocês aqui. A gente tem a dosagem curativa, a dosagem equilibrada, a dosagem reparadora, a dosagem econômica, o selamento protetivo. Nós temos formas de fazer essa habilidade para que você entenda que tipo de problema é aquele e como que eu vou aplicar, certo? Só que antes de aplicar o gel, tem que tratar a unha, né? A quirodactilogia veio para tratar as unhas com essas deformidades, com doenças, a gente chama de genodermatoses, doenças genéticas, com alterações dos genes, né? Com doenças mesmo infecciosas, sistêmicas, enfim. E o podólogo também, por mais que ele tenha menos doença presente na unha, né? Ele tem também uma condições de primeiro tratar. E aí que tá, você tem um produto que é um componente químico misturado, que tem uma propriedade. Agora você vai me perguntar, professora, mas ele vai matar tudo? Não, claro que não. Quem vai fazer toda a delaminação? Detonaram o trabalho de uma aluna que ela postou, vocês não estão entendendo por que ela está fazendo aquilo. Então, como é que a pessoa fala certos absurdos sem entender o que ela está sendo feito? Né? Melhorou tanto a autoestima da cliente, pessoal, que ela passa a produzir hormônios, ficar numa satisfação, colocar sandália. Você pensou o pé daquele jeito que foi mostrado? Né? A satisfação do cliente em sair com uma unha bonitinha e selada. A geoterapia, como ela vai para a polimerização, ela sai com brilho. Só quando não é homem, a gente tem a técnica também para o homem ficar satisfeito, porque o homem está aplicando, ele fala, mas eu não queria esse brilho, pode deixar. Nós temos a técnica específica também para fazermos a aplicabilidade sobre ela, né? Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês, né, em relação à geoterapia curável UV, nós estamos dentro de um processo realmente de cura, ajudando muito a lâmina ungueal, certo? Trabalhando com uma certa substância que tem um poder maior de miscigenar, certo? Para que você possa misturar esses dois componentes e ele vai penetrar na lâmina ungueal. Agora tem as técnicas de camadas, tem as técnicas que dependendo da patologia, né, a gente vai orientar o paciente. O grande problema que eu falei para vocês, eu ensino meus alunos, inclusive, não nesse caso, você tem que perguntar, tem que fazer uma avaliação. Eu falei para vocês, é um trabalho sistematizado, então você tem que conhecer muito para você querer tratar. Se eu estou falando de uma terapia, eu estou falando de um tratamento. Né? Eu vim querendo que a pessoa bateu em cima do gel curável, eu falei, tá bom, eles estão me falando que o trabalho é de um gel curável, mas esse povo está falando tanta coisa, eu não estou dizendo que eu vou cuidar, porque eu falo que quem cuida é o podólogo. Aprendam a enaltecer vocês. Se vocês não souberem fazer uma boa limpeza da unha, uma boa profilaxia, quem está mantendo essa unha contaminada são vocês, né? Então o processo da descontaminação, o processo da limpeza é na mão de vocês. Aí hoje a gente tem uma substância que pode trazer um componente químico e ainda moldar e você fazer a manutenção desse paciente. Esse paciente satisfeito, posso falar uma coisa? Você e o dermatologista vão estar aqui, ó, ligadíssimo, porque o cliente não vai interromper o tratamento dele. Ele está satisfeito com ele. Você está renovando aquela placa que você produziu. Certo, pessoal? Né? Com componentes químicos ali. Então, a linha de raciocínio do cliente é outra, a sua linha é outra.
Agora, que eu tenho que ter conhecimento, eu tenho. Os trabalhos científicos estão saindo. Eles estão realmente avaliando como é que eu faço a introdução desse produto para dentro da unha. Né? Só para vocês terem noção, acho que já tem cálcio em produto de gel de fotopolimerização com cálcio. Né? Já estão estudando, os químicos estão correndo atrás, porque eles querem ganhar o dinheiro. Nós temos que usar e ter a experiência para verificar resultado, e foi isso que eu fiz. Vamos ver, por isso que eu usei em onicocriptose, em onicomicose, só que eu nunca vendi para onicomicose justamente para não ocorrer o que ocorreu. As pessoas sem saber falam, acha, vai curar a micose? Se a micose, você não der um banho de educação desse que é o cliente, fazer um panfletinho ainda para orientar como ele deve fazer na casa dele, com a asepsia dele, da casa dele, ele não se cura. O micro-organismo está no ambiente. E sem falar que ainda muitas vezes é a própria família que é suscetível àquele micro-organismo. Então os familiares todos tentam, quer dizer, como é que fica para você tirar aquilo ali? Né? Pois bem, pessoal, comecem a desenvolver toda uma linha de raciocínio sobre isso, porque foi como eu falei, o quirodatilogista, ele já está envolvido com a geoterapia, o podólogo agora também. Nós pegamos esse trabalho do oncologista, falando dos esmaltes como protetor. Eu falo, olha, quem tem que fazer todo esse trabalho, que já vai cuidar da mulher mastectomizada, que já vai isso e aquilo outro, tem que também correr atrás agora de entender por que eles estão agora querendo esconder essa unha que tem uma melanoníquia que é racial, ou é um nevo que não tem nada a ver com câncer, né? Que claro que tem que passar pela médica dermatologista para poder ser avaliado. Mas se a pessoa quer fazer alguma coisa, nós temos algo para oferecer, nós temos técnica para oferecer. Você vai ter mais rendimento dentro do seu estabelecimento, certo? Então, não deixem as pessoas impedirem o crescimento de vocês, porque a tecnologia vem vindo, os estudos vêm vindo, quem está ficando para trás é vocês. Porque vocês falavam assim, mas a gente não selava a unha, né? Vocês tratam da unha e estão entendendo agora que unha infeccionada com onicomicose, lá com os dermatófitos, tem os seus poros aumentados, aumenta a sua porosidade, né? E aí essas pessoas não se cuidam, as pessoas não usam esmalte, vai lavar aquele chão sujo. Eu vejo muita gente na empresa pegando aquelas toalhas, aqueles panos de chão. Eu falo, ai meu Deus, como tudo isso tem que mudar. Então eu tenho que falar, pessoal, olha que legal, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Pro quirodatilogista, eu falei pra eles, vocês começam a ir pro açougue, ver como esse povo tá trabalhando. Tem gente que tá trabalhando no açougue com carne, sem luva, com paroníquia. As meninas começaram a observar as unhas das mãos agora, né? Então a gente está observando o trabalho das pessoas, porque elas estão trabalhando com produtos que têm as suas toxicidades, às vezes com vegetais, e estão trabalhando sem luva. Quem é que vai ter que ver isso? É o quirodatilogista. O podólogo, ele tem que estudar a mecânica do trabalho, a mecânica da bota do paciente, a caminhada dele, como ele deambula, como ele pisa. Cada profissional dentro do seu esquema, né? Podendo trazer aquilo que é de melhor para o seu cliente. Tá certo, pessoal? Então eu acho que eu dei um recado para vocês agora do que é a geoterapia, no que eu me embasei para falar sobre a geoterapia. Claro que a gente está sempre estudando, você tem que conhecer o sistema imunológico, né, do paciente. De repente ele não é um imunodeprimido, que ele não tem um sistema bem elevado, tudo isso faz parte. Um estressado, que não tem uma boa alimentação, né? Ou a pessoa que não se cuida adequadamente, que não tá nem aí, que não vem na data certa, tudo tem datas específicas. Vocês não fazem ideia. Nós mudamos tanto a linha de raciocínio que eu falei pro podólogo e pro quirodatilogista. Dentro de um salão de beleza, tinha que existir vocês dois. Por quê? Quem faria a avaliação daquela unha, se poderia ou não fazer tal gel, o gel mesmo, das Nail Designer, eram vocês. Porque quem conhece doença, que poderia fazer perguntas, que poderia conhecer, são os podólogos e os quirodatilogistas. Então se unam. Você entendeu? Porque vocês também poderiam estar fazendo esse tipo de relacionamento e entender o que está acontecendo na unha do paciente dele, primeiramente. Porque se ele for alérgico, tem problema. Se o cliente é asmático, quem é podólogo aqui, que for asmático, não dá nem para começar a usar resina.
Esse metilmetacrilato, na hora de fazer a fotopolimerização, sabe que aquele líquido sobe e faz a sua evaporização, ela pode ter problemas e aumentar o problema da dermatite dela, né? Edema de glote. É sério isso, né? Então tem casos brandos e a maior quantidade de pessoas pelo trabalho científico não tiveram problema. Né? Porque a gente vê em termos de estatística, é muita gente que aplica a unha em gel que vocês não fazem ideia. E outra coisa, quanto ao fotopolimerizador da luz UV, tinha saído artigo científico falando que ele é cancerígeno. Aí saiu outro artigo científico, mais artigo científico, falando que a quantidade de luz que é aplicada na unha não é suficiente para levar ao câncer. Certo, pessoal? Ele não é suficiente para isso. Tá bom? Só que existe forma de ser aplicada, técnica, linha de raciocínio para os pés, da morfologia da unha do paciente, que eu tenho que seguir padrão, certo? Não adianta querer levantar. Bom, aí eu não posso falar da técnica, porque eu quero que, na verdade, quem quiser fazer nos procure, tá? Mas eu quis esclarecer realmente em relação do nome, que é um nome, inclusive, científico, dado, né, como um gel curável, porque ele ia ter uma fórmula lá para tratar da micose e usando para outras patologias, outro médico usando só o gel para outras patologias, eu disse, por que não levar para os nossos quirodatologistas, para os nossos podólogos, que eles podem enriquecer, ter mais trabalho, ter mais ganho financeiro com tudo isso, tá bom, pessoal?